Olá, alunos da sétima série do ensino fundamental, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, darei a sequência na atividade 3 do Aprender Sempre, volume 2, da sétima série do ensino fundamental. Então vamos lá? Lembrando, deixe seu like e se inscreva no canal. Aula 1, você come bem? 1. Leia a notícia a seguir, retirada do Jornal da USP. Cresce o consumo de alimentos não saudáveis entre os menos escolarizados. Estudo realizado com 10.000 pessoas também mostrou aumento do consumo de alimentos saudáveis entre a população em geral na pandemia. Além das mudanças de comportamento para se proteger contra a Covid-19, a população brasileira mudou hábitos alimentares durante a pandemia. Estudos realizados com 10.000 participantes da Corte Nutrinet Brasil indicou aumento do consumo de frutas, hortaliças e feijão entre a população em geral, mas houve aumento de consumo de ultraprocessados entre os menos escolarizados no Brasil. Os ultraprocessados estão relacionados ao desenvolvimento de doenças crônicas que impactam na letalidade da Covid-19, enquanto que os alimentos saudáveis aumentam o mecanismo de defesa do organismo contra a doença. Para identificar mudanças de hábitos alimentares na pandemia, o estudo delimitou 2 períodos de tempo. O primeiro, entre 26 de janeiro e 15 de fevereiro de 2020, e o segundo, entre 10 e 19 de maio de 2020. Um artigo sobre o tema Mudanças na alimentação da Corte Nutrinet Brasil na vigência da Covid-19 será publicado em agosto na Revista de Saúde Pública. Na categoria de alimentos saudáveis, foram incluídos 29 itens, sendo 18 tipos de hortaliças, alface, rúcula, couve, brócolis, abobrinha, quiabo, berinjela, tomate, etc. 10 tipos de frutas, banana, laranja, manga, abacaxi, uva, açaí, maçã e etc., além de feijão e outros. Leguminosas, lentilha e grão de bico. Na categoria de alimentos não saudáveis estavam os refrigerantes, suco de caixinha, embutidos, pão de forma, macarrão instantâneo, pizza, hambúrguer, margarina, batata frita congelada, maionese, molhos prontos para saladas, salgadinho de pacote, biscoito doce, sorvete, cereal matinal açucarado e entre outros. 2. Releia a notícia grifando as partes mais importantes. Procure no texto os trechos que respondem às seguintes perguntas. A. O que o estudo pretende descobrir? Resposta. O estudo tinha como objetivo verificar se houve mudanças nos hábitos alimentares dos brasileiros durante a pandemia da Covid-19. B. Que órgão científico realizou a pesquisa? Resposta. Quem realizou o estudo foi o Nutrinet Brasil. C. Quantas pessoas participaram da pesquisa? Resposta: 10.000 pessoas participaram da pesquisa. D. Quando foi realizado o estudo? Resposta: o estudo delimitou 2 períodos de tempo. O primeiro entre 26 de janeiro e 15 de fevereiro de 2020 e o segundo entre 10 e 19 de maio de 2020. E. O que foi considerado alimentos saudáveis e não saudáveis na pesquisa? Resposta: alimentos saudáveis, hortaliças, frutas, feijão e outros leguminosas. Alimentos não saudáveis, refrigerante, suco de caixinhas, embutidos, pão de forma, macarrão instantâneo, pizzas, hambúrguer, margarina, batata frita congelada, maioneses, molhos prontos para saladas, salgadinhos de pacote, biscoito doce, sorvete, cereal matinal açucarado e entre outros. Aula 2. Resultado do estudo. 1. Leia mais um trecho da notícia do Jornal da USP, grifando os trechos mais importantes. Cresce o consumo de alimentos não saudáveis entre os menos escolarizados. Mudança nos indicadores de alimentação saudável. Para o conjunto dos participantes, os 4 indicadores de alimentação saudável evoluíram favoravelmente. Aumentos estatisticamente significantes, ainda que de pequena magnitude, ocorreram para a frequência de consumo no dia anterior de hortaliças de 87,3% para 89,1%, de frutas de 78,3% para 81,8%, de feijão ou outras leguminosas
53,5% para 55,3%, e dos 3 índices anteriores, de 40,2% para 44,6%. Mudanças em indicadores de alimentação não saudável. Para o conjunto dos participantes, os indicadores de alimentação não saudáveis praticamente não se modificarão com a pandemia. Assim, a proporção de participantes que consumiram no dia anterior pelo menos um grupo ou 5 ou mais grupos de alimentos ultraprocessados oscilou de 80,0% para 80,3% e de 11,0% para 10,4%, respectivamente, enquanto o número médio de grupos consumidos, 2,01, permaneceu inalterado. Por que se come mais ultraprocessados? Segundo o professor Carlos Monteiro, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP e coordenador da pesquisa Nutrinet Brasil, uma das explicações para a aparente desigualdade social observada na resposta à pandemia poderia ser a maior vulnerabilidade das pessoas mais pobres a publicidades de alimentos ultraprocessados, que foi bastante intensificada durante a pandemia, incluindo doações para profissionais de saúde. Independentemente da razão da desigualdade, ela preocupa, pois são claras as evidências de que o consumo de alimentos ultraprocessados aumenta substancialmente o risco de doenças que tornam a Covid-19 mais letal, diz o pesquisador ao jornal da USP. 2. Sobre a segunda parte da notícia, responda. A. O que foi descoberto sobre o consumo de alimentos saudáveis? Resposta. Foi descoberto que o consumo de alimentos saudáveis aumentou entre os brasileiros durante a pandemia, de 40,2% para 44,6%. B. E sobre os alimentos não saudáveis, quais foram os resultados da pesquisa? Resposta. No geral, o consumo de alimentos não saudáveis durante a pandemia se manteve parecido com o anterior. No entanto, nas classes mais desfavorecidas, o consumo aumentou. C. A partir dos dados, qual é a conclusão do professor Carlos Monteiro sobre a alimentação dos brasileiros durante a pandemia? Resposta. O professor explica que o consumo de alimentos ultraprocessados pelas classes mais desfavorecidas se dá por conta da falta de informação sobre o tipo de alimentação que faz bem para a saúde. Aula 3. Infográfico. 1. Leia o infográfico a seguir, criando a partir dos estudos sobre a alimentação dos brasileiros durante a pandemia, extraído do Jornal da USP. Alimentação na pandemia. Os hábitos alimentares da população brasileira mudaram durante a pandemia do Covid-19. Veja o resultado do estudo realizado pela Nutrinet Brasil, com mais de 10 mil participantes. Então, em verde, alimentos saudáveis, em azul, alimentos ultraprocessados, antes da pandemia, depois da pandemia. 2. Sobre o infográfico, responda. A. Quais aspectos fazem com que o infográfico se diferencie das notícias de jornal? Então aí, espera-se que você, estudante, destaque que os elementos visuais, como imagens e gráficos, são elementos que fazem com que o infográfico se diferencie da notícia. B. Qual dos formatos é mais completo e mostra informações detalhadas sobre o estudo, o texto escrito ou o infográfico? Resposta. O texto da notícia é mais completo, uma vez que apresenta de forma detalhada os resultados do estudo. C. Qual dos formatos chama mais a atenção do público-alvo? Então, aí espera-se que você, estudante, analisem o infográfico como um gênero textual que chama a atenção do público-alvo. D. Por qual dos formatos você se interessaria mais, pela notícia ou pelo infográfico? Justifique. Então, é uma resposta pessoal do estudante. Aula 4. Como pesquisar? 1. Nas aulas anteriores, você acompanhou um estudo feito sobre a alimentação dos brasileiros durante a pandemia. A pesquisa partiu de uma pergunta que buscava descobrir se houve mudanças nos hábitos alimentares nesse período. Agora chegou a sua vez de escolher um tema de pesquisa. Faça uma lista de temas pelos quais você se interessa e de perguntas que gostaria de descobrir sobre esse tema. Lembre-se de escolher assuntos reais e perguntas possíveis de serem respondidas, pois você realizará essa pesquisa nas próximas aulas. Compartilhe com seus colegas e com seus professores o que pensou.
Então, darei alguns exemplos que você pode fazer para essa pesquisa. Você pode ver como são os hábitos de alimentação dos estudantes da turma, quais são as matérias escolares favoritas dos estudantes da classe, o que os estudantes gostam de fazer no seu tempo livre, ok? 2. Agora que você já escolheu o seu tema, faça uma pesquisa sobre ele. Utilize fontes seguras e confiáveis. Anote abaixo as informações importantes que você pesquisou. Então, aí, basicamente, uma resposta sua, entendeu? 3. Selecione as informações mais relevantes de sua pesquisa e produza um texto que será um relatório de pesquisa, entregue-o para o seu professor e ele fará os apontamentos necessários. Resposta pessoal do estudante novamente. Aula 5. Vamos à obra. 1. Chegou o momento de você planejar e elaborar seu texto sobre a pesquisa realizada. Acompanhe o roteiro a seguir para auxiliar nesse processo. Planejamento do texto. Organize um esquema em forma de itens contemplando alguns pontos. A. Tema de sua pesquisa. B. Pergunta que você buscou responder. C. Como você buscou a resposta de sua pergunta. D. Resultado da pesquisa. E. Conclusões a partir do resultado obtido. 2. Elaboração do texto. A partir dos índices que você escreveu no planejamento, elabore um texto único utilizando a norma padrão da língua. Por se tratar de um relatório de pesquisa, procure não utilizar a primeira pessoa do singular, eu, no seu texto, mas sim a primeira pessoa do plural, nós. Então, aí, novamente, é uma resposta pessoal do estudante. Aula 6, revisão 1. Todos os textos precisam de revisão. Mesmo um autor renomado, ao escrever seu livro, é submetido a diversas leituras e reescritas. Você sabia que existe até uma profissão só para isso? Chama-se revisor. Um bom revisor deve ler o texto com atenção e pensar em formas de aprimorar as ideias, seja mudando uma palavra ou outra, alterando a ordem de uma frase ou até mesmo sugerindo que uma ideia seja mais desenvolvida. Agora você será revisor do seu próprio texto. Veja a seguir algumas dicas de como fazer essa revisão. A. Releia o texto em voz alta muitas vezes. Quando lemos nosso próprio texto em voz alta, identificamos termos que se repetem e que comprometem o ritmo do texto. B. Enquanto reler, procure as palavras que você precisa corrigir. Conte com o olhar do professor para isso. C. Observe se há termos que se repetem no texto. Grife-os ou circule para lembrar de substituir por outros na reescrita. D. Verifique se as frases estão claras e se o encadeamento das ideias faz sentido. E. Peça para um colega ler o seu texto e dar sugestão. O olhar de fora é sempre bem-vindo. 2. Escreva a segunda versão do seu texto. Então, aí, novamente, é uma resposta pessoal do estudante. Aula 7. Transformar palavras em imagem. 1. Você se lembra que, nas primeiras aulas dessa CIA, lemos uma notícia. Desculpem. 1. Você se lembra que, nas primeiras aulas dessa SA, lemos uma notícia que apresentava um estudo científico e, em seguida, um infográfico que apresentava o texto em imagem. Essa será a sua tarefa, agora transformar o seu texto em um painel, cartaz ou infográfico. Para isso, siga as orientações a seguir. A. Selecione as informações mais relevantes do seu trabalho, como título, tema, pergunta. B. Planeje de que forma você vai reproduzir seu painel, cartaz, infográfico. C. Lembre-se que você pode usar gráficos, tabelas, ilustrações ou qualquer outro elemento visual que chame a atenção do público. D. Esse trabalho servirá como apoio para a sua apresentação na próxima aula. Aula 8. Apresentação. 1. Você trabalhou muito ao longo dessas aulas. Parabéns! Chegou a hora de apresentar seu trabalho de pesquisa para os colegas. Veja a seguir algumas dicas para a sua apresentação. A. Ensaie sua fala antes. Se precisar, leve um papel com algumas anotações para te ajudar. B. Utilize o painel, cartaz, infográfico com apoio para a sua fala. C. Fale com calma e articule bem a voz. D. Não fique tímido. Lembre-se que estão todos aprendendo e que falar a um público é uma habilidade que precisa de treino. E. Não se esqueça de falar as informações mais importantes da sua pesquisa. Então, estudante, esse foi o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.